3, 2, 1. Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E agora, atendendo a pedidos, com imagens. Agora vocês podem ver nossas carinhas bonitas, alegres, sorridentes. E hoje, inclusive, a Ivanilda está até no ambiente da festinha junina. Ei, coisa boa! E hoje vamos falar aí de assuntos bem interessantes. Olá, amigos do Tiro de Pressão, sejam bem-vindos a mais esse formato do ChumboCast. Vamos hoje falar sobre muitos assuntos legais do tiro de pressão. Olá, atiradores! Aqui quem fala é o Leonardo do canal Shooter BR. Estamos aqui para mais um ChumboCast, dessa vez com imagens. O Charles nos forçou a passar perfume, tomar banho, lavar o cabelo, organizar, vestir roupinha bonitinha. De banho, o bicho pegou, né? Eu de banho eu gosto, mas era muito mais legal quando a gente gravava simplesmente acordava e já vinha gravar, mas tudo bem. Leonardo, você gravava os ChumboCasts pelados, desnudo, tá? Ninguém precisa saber disso. Não era bem assim, mas era quase, vamos dizer. Ai, meu Deus. Mas enfim, Ei, pessoal. Vamos com imagens dessa vez. Ei, pessoal, Ivanilda aqui com vocês, com imagem, direto de onde eu tô, do jeito que eu costumo gravar, que é só ligar o telefone e ChumboCast e Charles com a surpresa deles. Vamos lá, minha apresentação. Primeiro tema aqui hoje que eu acho bem interessante. A gente tá gravando, gente, numa tarde de sábado, finalzinho do dia, agora é quase 6 horas da tarde. E eu voltei agora há pouco do clube de tiro. Eu tava atirando com a Artemis P35, que é a PCP que teve o review dela no final de semana. E eu tava pensando, eu tava lá atirando com ela, eu já tinha terminado o review, então eu tava atirando com ela para curtir, eu gostei muito da arma. E me veio um questionamento que eu quero jogar aqui para saber o que o pessoal aqui acha. Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu recebo armas para fazer review, mas sempre tem, todo mundo encontra um amigo que compra uma carabina nova, pô, atira aqui, você vai num lugar para atirar, conhece alguém que tem uma carabina nova, pô, vem cá, testa aqui essa carabina, você vê um review, mas geralmente quando você atira com a carabina e você curte a carabina. E eu tenho um problema sério, porque, pelo menos 1/3 das armas que eu faço review, eu queria ficar com elas. Lógico, não posso, eu tenho que devolvê-las depois. Mas como vocês lidam com isso? De vocês atirarem com uma carabina, vocês gostarem dela, você sabe, pode ser até uma luneta também, mas um item, geralmente a carabina, ou luneta, ou uma pistola de pressão, né? Em que você para e aí vem aquele conflito entre o emocional e o racional. O emocional fala, cara, olha, você gostou, você merece, se dê esse presente, né? O emocional sempre ajuda a coisa. E do outro lado vem o racional falando, cara, mas vem cá, você realmente precisa desse equipamento? Pô, não vai te apertar agora? Pô, não é mais um equipamento para você ter e não usar tanto? Aquele apelo é grande ali na hora que você vê, a vontade é de você chegar em casa e comprar um igual. Como é que vocês lidam com isso, Rondon? Olha, Thales, no princípio que eu estou dizendo há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu não conseguia resistir. Não, gostei muito dessa arma, não vou dizer nem só carabina, porque também tem pistolas, né, e as híbridas. Gostei muito dessa arma, fazia de tudo, ia lá e comprava ela. E com isso foi crescendo o meu plantel aqui de armas de pressão. A partir de um certo momento eu cheguei à conclusão de que não, eu tenho que fazer uma coleção. Para mim é uma coleção, não dá para ficar, vamos dizer assim, não, essas aqui eu vou utilizar sempre. Não, algumas a gente consegue utilizar mais, outras menos. Então, eu não conseguia me sustentar e adquirir aquela arma. Eu adquiria. Chegou um certo momento, chegou uma certa quantidade na minha coleção, que eu entrei no modo racional, que você citou. Eu realmente vou precisar dessa carabina, ela realmente vai ser um ponto bom na minha coleção, algo que realmente vai me dar prazer de adquirir ela e ter ela ali. Então, daí eu comecei a fazer filtros. E eu te confesso que já passou aí mais de meia dúzia de carabinas, ofertas assim muito boas,
preços muito bons que eu recusei. Eu pensei na hora que eu vi a carabina, que até algumas vezes experimentei, dá aquele ímpeto de você querer adquirir ela. Mas aí eu falei, não, peraí, eu não posso decidir isso agora. Não posso. Dei um tempinho e tudo mais, e de um dia para o outro eu cheguei à conclusão. Não vale a pena eu adquirir ela para minha coleção agora. Vou dar mais um tempo, quem sabe no futuro eu adquiro. Então, passei de ser impetuoso na aquisição para ser criterioso no meu filtro e poder dispensar algumas oportunidades. Então, estou me lidando dessa forma. Acredito que foi uma evolução. E você, Ivanilda, como é que você lida com isso? Estava sem som. Então, eu sou mais, assim, acho que eu sou mais controlada com relação a isso. Só não tenho controle para comprar chumbinho. Mas, por exemplo, eu estou super fã da M25. Eu tenho atirado com ela que os meninos lá têm. Aí toda vez eu falo com o Fabiano fala, calma, que vai ser a próxima. Ele que controla. É a única que, de todas que eu venho atirando junto do grupo, né, que a gente atira aqui, que eu falo, cara, tem que comprar. Tem que comprar, porque é uma carabina que eu tô ficando assim, começando a ficar apaixonada por ela. Mas eu uso muito, eu sou mais racional. Por quê? O que nós combinamos aqui é que a gente não vai repetir carabina e somos duas pessoas atirando. A gente tem que ter muita segurança e consciência do que a gente vai comprar. Porque eu também não desfaço das carabinas. Às vezes o Fabiano fala, vamos... Quando ele pensa em querer desfazer de alguma, eu falo, não, a gente não vai desfazer por isso. Estamos selecionando a dedo cada carabina que a gente adquire. Então, assim, eu penso com muita cautela, analiso, toda vez que encontro com os meninos, tanto o Vinícius, mas o Anderson, atiro, penso, não, realmente, a próxima carabina que para mim, que eu quero adquirir, vai ser essa. Mas eu sou bem mais, não sei se é porque eu tô nova no tiro, né, sou bem mais controlada para poder adquirir um item. Penso muito antes, muito. Aprendi a ver os reviews, aprendi a estudar um pouco mais e ver um pouco mais da carabina antes da decisão. Antes eu queria outras, mas agora, no momento, assim, estudando ter uma carabina e tentando entrar num acordo, né, com o Fabiano para quando a gente for adquirir, porque serão peças que a gente não vai desfazer. Isso nós conversamos desde que eu comecei a tirar. A gente foi comprando algumas, fomos adquirindo, e a gente chegou à seguinte conclusão: tudo que a gente for adquirir, com total consciência, porque nós não vamos nos desfazer. Podemos mandar para tunar, podemos mandar para poder modificar alguma coisa, fazer alguma coisa nela, mas desfazer, não. A gente vai comprar itens exclusivos, não raridades em si, mas exclusivos para a gente usar. Então, é nesse caminho do meu princípio de trajetória que a gente está seguindo. E você, Leonardo? Como é que você faz? Charles, eu já passei por tantos momentos no tiro, eu tava vendo eles falarem aqui, eu me senti passando por todos eles. Eu passei pelo primeiro momento igual o da Evanilda, que é o momento que você, nossa, que legal, aí você se mata para comprar um negócio, aí você não quer vender de jeito nenhum, aí você compra outro, 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 e uma hora você tem um armário igual esse aqui lotado, né? E aí você fala, gente, o que eu tô fazendo? Pra quê? E aí eu comecei a rever de uns tempos para cá, vou botar de uns 6 anos para cá, 7 anos para cá, eu diminuí meu ritmo de compra de carabina. Eu passei a ter uma compra mais racional, mas eu ainda não conseguia me desfazer das minhas. Eu tinha muita dificuldade de se desfazer dos meus equipamentos. Mas eu entrei num ciclo onde a racionalidade falava muito mais alto do que o emocional. Então, tá, para que eu vou usar? É uma carabina que me atende? É melhor do que o que eu já tenho? Ou não, ou é uma coisa que só vai entrar aqui e preencher um buraco, né, na minha vida aqui, mais uma que vai ficar na estante. E recentemente eu entrei num ciclo diferente, eu tô inclusive vendendo algumas, porque eu tô com uma regra, eu estabeleci uma regra que uma carabina que eu passar mais de 6 meses sem atirar com ela, é porque ela não deveria estar nesse armário aqui atrás. Então tô entrando nessa lógica do, se eu uso, eu mantenho.
Se eu não uso, eu não vou mais guardar. Porque assim, até porque o meu objetivo não é colecionamento, eu não sou colecionador. Apesar de às vezes parecer, né, em alguns momentos. Mas eu sou usuário, né? Eu sou atirador. E eu comecei a perceber que eu tinha muita carabina parada, encostada, né? E que fazia ano que eu não usava, um ano e meio. A minha Cometa 400 estava parada há um ano e meio. Você imagina uma carabina daquele nível, uma Cometa 400 de madeira linda, toda tunada, toda preparada, parada, um ano e meio encostada, né? Tipo, então é até um desperdício com o equipamento na minha visão. Por isso que eu acabei começando a movimentar os meus equipamentos e me desfazer daquilo que eu realmente não uso, que não é uma arma de uso geral, que não é uma arma de backup. Então, eu acho que eu já passei, Charles, por isso. Da fase do emocional, é aquela tentação muito forte, e ao mesmo tempo, hoje eu já tenho muito mais o pé no chão, porque o bichinho do tiro é cruel. A gente aí que tá no setor sabe que depois que você compra a primeira, cara, a chance de você conseguir parar é muito pequena, né? E vira uma bola de neve. E é uma bola de neve. Se você não se controla, você quebra comprando arma, cara. Então você tem que tomar muito cuidado, ser muito pé no chão. E hoje eu tenho um foco muito mais pragmático. Eu prefiro gastar na arma certa, às vezes até mais, mas eu gasto na arma certa, em uma arma muito bem preparada que vai resolver minha vida. Então, são os equipamentos focados para o meu uso, em vez de entrar na onda de querer ter tudo, de botar tudo na mão. Porque realmente, cara, eu sei bem o que você está falando, eu também passo por isso, com menos intensidade que você, é óbvio, que você recebe muito equipamento para tunar, para fazer, né? Eu tenho agora o outro lado, eu recebo equipamento para tunar. Então eu recebo, além de equipamento para mostrar no canal, eu recebo equipamento para tunar. E eu tenho equipamento que você termina de tunar, você fala, nossa, como eu queria ter um negócio desse para mim. Até a hora que dá vontade, né? Mas... Tem muito, mas tem que se controlar, Charles. Tem que se controlar. Você se controla, Charles? Cara, eu me controlo, porque eu paro e penso assim, não é sempre que eu. Tipo assim, se eu for comprar todas as armas, eu não vou ter onde guardar, cara. Então eu tenho uma política de se for entrar uma, vai ter que sair uma. Só que tem que sair antes de entrar, entendeu? Porque se você for, não entra e depois sai, não vai sair nunca, cara. É igual o gato para lar temporário. Não vai, é cilada. Então, se eu quero uma, eu tenho que vender uma que eu tenho. E eu só vou comprar essa quando eu vender essa que eu tenho. Então é assim, cara. Se for para. Desde bastante tempo tá assim. Se for para entrar uma, tem que sair uma. E como assim, aí eu coloquei. A única exceção é assim. Tipo assim, se eu ganhar de presente, tudo bem, mas como eu não ganho de presente, aí não tem escapatória, né? Eu vou ter que vender, né? Esse negócio de ganhar de presente é interessante. Eu nunca tinha ganhado uma arma de presente. Agora eu sou obrigado a contar para vocês. Eu ganhei uma arma de presente esses dias. Tá. Esse negócio de ganhar de presente, pessoal, é uma coisa interessante. Eu nunca tinha ganhado uma arma de presente. Até alguns dias atrás que eu ganhei uma arma de presente do Charles aqui em cima. Pô, Leonardo, não precisa contar pro pessoal. Agora a Ivanilda vai ficar querendo também, pô. Você não tem também, né? Mas eu vou contar. Eu quero a camisa preta. Essa é uma história que será contada. Será contada. E aí, qual o tema que você tem para o nosso Chumbocast da semana? Olha, eu queria que vocês falassem sobre o decreto que a gente viu aí, que vai pintar, não vai. Queria que vocês comentassem a respeito, até mesmo, né, para poder, do que vocês estão sabendo, para esclarecer para nós iniciantes um pouco mais do que está por chegar e o que vocês estão vendo a respeito dele. Olha, o que houve não é o decreto ainda. O que apareceu aí foi uma live com o Flávio Dino, né, o ministro da Justiça, em que ele colocou algumas coisas que estão quase definidas para vir no decreto. Mas ainda não é definitivo, ele mesmo colocou na live. Eu assisti a live. Nossa, a cachorrada está se pegando. Você sempre onde vai tem uma cachorrada junto, né? Não, aqui são 2 Yorkshire mini. São os mini. A cabecinha deles é desse tamanho. Pior que ele só pinta. Mas então. Isso pra mim não é nem cachorro, isso pra mim é rato. Nossa. Então, numa dessa, não tem nada definido. E eu assisti a live na íntegra, até o Rondon mandou para mim. E o Rondon também vai comentar, dar a impressão dele.
Sobre tiro de pressão não se fala nada. Eu acho que tiro de pressão vai continuar sendo, tipo assim, ignorado, como sempre foi na legislação. O que pra gente, vamos ser sinceros, acaba sendo muito bom. Porque a lei, né, no âmbito legal, é aquela história. Se não tem algo que restringe, o uso é livre. Sim. Na lei tem que restringir, né? Sim. Ninguém pode ser proibido de fazer algo, senão em virtude de lei. Exatamente. Então, se lá não tiver alguma coisa que restringe, está liberado. E outra coisa que parece que não vai entrar, mas a gente não tem certeza, é a parte de luneta, que é o que interessa muito os atiradores. Então, o foco claramente é o tiro de fogo. E, para mim, tiro de pressão vai continuar sendo ignorado, que para a gente acaba sendo muito bom. Mas, assim, prometeram para talvez semana que vem, talvez na outra. Enquanto isso, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. E aí, Rondon, você que assistiu a live também, o que você acha? Olha, sinceramente, eu faço minhas as suas palavras e acrescento que tiro de pressão provavelmente vai ser o escape para muitas pessoas que hoje estão no tiro de fogo e que, de certa forma, podem se sentir restringidas em continuar o esporte no tiro de fogo. Aí vão descer para o tiro de pressão. E digo mais, muitos locais específicos para tiro de pressão, igual tem o Saavedra, igual tem o Mané, eu acredito que vão surgir no Brasil. Porque um dos pontos que eles estão tentando restringir o tiro de fogo é dizer que não pode ser montado clubes perto de escolas a uma distância tal. Isso daí até foi dito pelo Benê Barbosa, que é uma forma de poder restringir a criação de novos clubes, porque a escola tem para todo lado, gente. Então isso vai dificultar. E no caso de clubes de tiro de fogo, diminuindo, ficando difícil o tiro de fogo, o pessoal vai partir para o tiro de pressão. E daí não tem nada restringindo a criação desses centros esportivos de tiro de pressão. Acredito que nós vamos ter o nosso esporte crescendo novamente. E como você mesmo disse, Charles, o tiro de pressão sempre ficou no limbo, sempre ficou sem mencionar. E, por conta disso, acredito que nós vamos ter uma boa liberdade para poder praticar, para poder adquirir nossas armas e assim por diante. Talvez, a única coisa que possa acontecer é restringir aqueles calibres grandes, tipo 9mm, 762, talvez. Eu peço a Deus que isso não aconteça. Mas em relação à luneta, eu concordo contigo também. Não vai restringir nada, que já não está restringido, né? Ou seja, lunetas com visão noturna ou luneta térmica. Essa realmente não pode, porque é utilizada pelas Forças Armadas. Mas no restante vai ser bem tranquilo, creio eu. Leonardo, e quais suas impressões sobre esse assunto? Olha, Charles, eu não vi a live ainda, eu tenho até procurado ficar um pouco distante dessas discussões, porque você sabe que está tendo muita fake news, muita gente que não sabe, ouve falar e vai lá e cria aquela celeuma, aquela puta polêmica em torno. Eu tenho ficado mais na postura de tentar esperar um resultado. Eu não sou tão assim otimista com relação ao tiro de pressão dos calibres mais altos. Eu acredito que lunetas, por serem um item que não influencia muito a questão da segurança pública, eu acho que eles não vão criar grandes problemas, mas eu não tenho tanta... Minha sensação é que eu não tenho tanto otimismo com relação aos calibres altos. Eu acho que os calibres altos de pressão, eles têm uma tendência grande. Eu vi, a última vez que eu tinha visto uma live até do próprio Polon comentando sobre pressão, ele citou que havia uma tentativa, inclusive, de proibir a 5,5 inicialmente no grupo de trabalho. Então eu acredito que essa discussão foi sim colocada em pauta e que foi sim tema de discussão no grupo de trabalho. Isso eu tenho certeza, porque eu vi inclusive vídeos que o próprio Polon postou das discussões lá dentro, e eu acho que o pessoal deve vir com alguma mão pesada em relação às armas de pressão. Não sei se tão pesado quanto era antes do novo R-105 lá da era Temer,
mas acredito que eles venham. Para mim, eu vou te ser bem sincero, Charles, se a gente conseguir retomar para o tiro de pressão o que foi o novo R-105, com as lunetas liberadas, as armas de pressão sem necessidade de CR para lojista, nem para clube que envolvia arma de pressão até 5,5, 6.0, na verdade, né? Eu acho que já estaria de muito bom tamanho para a gente. Se a gente conseguisse ganhar o 6,35 nessa brincadeira, seria melhor ainda, né? Mas é aquela coisa. Eu prefiro aguardar antes de sofrer por antecipação. Eu estou esperando para ver se não viram alguns jogos ali. Eu sei que tem um esforço grande de algumas associações hoje para conseguir garantir pelo menos a liberdade esportiva, que é uma coisa que eu mais prezo no tiro, né? A gente tem a liberdade de ir para o clube, de frequentar, sem ter que precisar de uma burocracia muito grande para praticar o esporte. Seria a mesma coisa, eu sempre coloco em parâmetro, né? Que um ciclista, para tirar a bicicleta de casa, precisasse pedir uma autorização do exército. Entendeu? É a mesma tipo de parâmetro, né? Acabaria com o ciclismo no Brasil. Então eu acho que a gente tem que lutar para que pelo menos o esporte esteja preservado e de acesso facilitado, até porque isso é um direito constitucional nosso, né? O governo tem a obrigação de fomentar a prática esportiva, então ele não pode restringir, ele tem que fomentar a prática esportiva. Então eu acredito que nesse ponto, se a gente garantir que o esporte vai estar bem preservado, e eu acredito que a pressão é o melhor caminho para isso, assim como os calibres baixos, como o 22, que são os calibres efetivamente esportivos de grande massa, eu acredito que a gente já vai ter tido uma vitória muito grande. Ivanildo, e você? Qual que é as tuas impressões aí do ponto de vista do atirador iniciante que fica meio perdido nisso aí? Não, realmente, a gente fica perdido porque quem está iniciando, muitas vezes como eu, não sabia muito do esporte, como é que eu vou dizer, da legislação dele. Você sabe que o esporte existe, ele está lá. E você está cá seguindo a sua vida. Então, quando você inicia no esporte, você começa a descobrir coisas sobre aquele esporte, independente dele qual for, né? Quando eu comecei a pedalar, você começa a descobrir que você tem que usar capacete, aí é bom você usar a luva porque machuca a mão, aí é bom você já ter a luzinha no capacete, e por aí vai. A mesma coisa que foi acontecendo com o tiro esportivo. Como tem muito pouco tempo, 1 ano e meio que eu estou atirando, então, e foi bem num ano em troca, que está vendo essa troca de governo, então a gente acaba ficando totalmente confuso. No caso, quem é iniciante e não sabia coisas profundas, coisas mais coerentes do esporte. Ah, mas o seu marido atira há muito tempo e ele sabia. Sim, é ele. Ele é um ser, eu sou outro. Então, ele é uma pessoa que atira há muito tempo e que já sabe muitas coisas sobre o esporte tiro que eu não sabia por não praticar. Isso é totalmente natural. Como eu sei várias coisas do pedal que ele não sabe. Então, assim, a gente fica totalmente perdido. Eu sempre muito otimista. Eu acredito que, quando se trata de um esporte, ele tem que ser sempre promovido. É a minha cabeça e a forma que eu acho que deveria ser, mas nunca é como deveria ser. Então, a gente fica com medo, a gente fica receioso. Para mim poder sair com as carabinas de casa, no princípio, logo ali em janeiro, fevereiro, eu ficava assim, realmente receiosa, gente. E se eu for parar e perder, poxa, não é fácil você comprar uma carabina, não é fácil você comprar todo o seu equipamento. Se parar numa blitz, a pessoa não estiver bem informada e vai reter todo o meu equipamento, poxa, o que vai dar? Vai me dar um banho de água fria. Aí você começa a pesquisar, a estudar, e você começa a ouvir muita coisa a respeito. Aí onde vem esses bate-papos, como a gente está tendo aqui, tem que ouvir alguma coisa a respeito, aí vocês falam mais, por estar mais por dentro do esporte há mais anos, então tem um pouco mais de consistência e um pouco mais de seriedade no que a gente está ouvindo. Estou mantendo a mesma posição, muito otimista, de que o tiro esportivo, tanto no esporte da arma de pressão, como eu acredito que o de fogo também ele está enquadrado como esporte, algumas categorias também não devem ou não deveriam ser afetadas. Então, eu digo que acredito que
vai vir coisa boa, ou que pelo menos não vai atrapalhar o que já está. A princípio eu estou assim e buscando sempre saber um pouco mais. Como também buscando saber um pouco mais das carabinas, buscando saber um pouco mais de como praticar e por aí vai. E então, vamos passar para o próximo assunto. Rondon. Pessoal, temos muitas perguntas mesmo nas lives sobre comprar no AliExpress, principalmente luneta. E já tentou algumas vezes taxar e tudo mais, a taxação é para acontecer, não acontece, é para acontecer, não acontece, está parado por enquanto, talvez realmente vai acontecer. Gostaria que vocês colocassem fizessem um paralelo entre adquirir equipamentos, não só lunetas, né, mas equipamentos para o tiro de pressão lá fora, no AliExpress ou até outra forma de importação, e adquirir esses equipamentos aqui no Brasil através de importadores, vamos dizer, oficiais, né, não passando pela importação direta. Shooter, o que você coloca sobre isso, por favor? Olha, Rondon, eu sempre procuro fazer algumas contas básicas antes de comprar um item. Eu sei que tem a questão das garantias e tudo mais, mas como eu me viro bem com a maioria das coisas, então eu acabo preferindo importar, na maioria dos casos, muitos itens, não só no AliExpress, mas eu importo muita coisa da Europa também. Eu importo muita peça para arma, esse tipo de coisa. O que acontece, gente? Hoje houve um aperto da Receita Federal. Fato. Tá? Eu acabei de comprar 2 lunetas. Né? Uma foi taxada mais caro que a luneta. Entendeu? A outra foi taxada normal, mas uma foi taxada. É assim. E como é uma coisa que não vale a pena você gastar tempo recorrendo, esse tipo de coisa, você acaba pagando, liberando bem e entrando, né? Mas eu sinto que houve um aperto, sabe, Rondon? Mas eu continuo comprando. Eu continuo comprando e contando, sempre contabilizando que eu vou pagar imposto. Foi a única mudança que eu tive na minha postura. Antes eu fazia o cálculo com uma probabilidade de taxação bem mais baixa, hoje eu faço o cálculo com uma probabilidade de taxação muito mais alta. Eu estou tendo em média taxação de 50% do que eu peço. Metade do que eu peço é taxado. Tá? Então está sendo esse o fluxo. Não sei se você está tendo o mesmo tipo de problema, mas... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha a situação do Cristão gravando. Do lado do computador tem uma casinha que tá a Nina. E essa tricolor é a Melissa. A casinha fica aqui e já está ocupada. E a outra que entrou querendo chegar na casinha. Tá querendo rolar treta aqui, hein? Não. Boa, amigo. Ela já tá na casinha. É o primeiro que chega, né? Mas vamos lá, no meu caso. Rondon, sinceramente, eu tô comprando um monte de coisa. E assim, até agora não veio imposto nenhum. Não são coisas de tiro, mas eu tenho comprado eletrônico, coisa de fotografia. A compra maior que eu fiz até agora foi uma lente de R$ 1.300 que chegou sem imposto. O que eu faria se fosse comprar uma luneta hoje? Eu faria as contas. Se for uma luneta para você comprar com imposto, se você coloca lá 200, dobra, se você pagou, sei lá, R$ 350 na luneta, se você for pagar 350, não, volta, ali está ocupado. Se você for pagar R$ 350 na luneta no AliExpress, multiplica por 2, 700 pau. Chuta que se for taxada, você pagaria nela com 700. Se você encontrar no Mercado Livre, encontrar em alguma loja alguma coisa equivalente por um preço parecido, não vale a pena você importar. Compra aqui. Exato. Talvez eu não cobre imposto meu, mas pode cobrar. Então, na dúvida, cara, compra aqui mesmo. Você recebe mais rápido, enfim, não passa angústia. Agora, se você for comprar um equipamento em que não tenha substituto no Brasil, você não, ou que o preço aqui seja muito mais caro, mesmo que você receba o imposto, compra fora.
e já esteja preparado para pagar o imposto. Eu penso assim, por exemplo, essa lente que eu comprei, se eu for comprar ela aqui usada, estão vendendo ela por 3 mil, 4 mil reais usada. Se eu for pagar o imposto dela, 60%, eu ia pagar nela aqui 2 mil e pouco, 2.500 ainda, e nova. Então, para mim, ainda valeria a pena. Agora, se eu achasse ela aqui por 2 mil nova, não teria por que eu arriscar comprar lá. É a mesma conta que eu faço, Charles. A Ivanilda não tem nem jeito, porque a Ivanilda não compra nada de tiro no AliExpress. Não, a gente compra muito pouca coisa. Até mesmo porque é um tempo, né, de estrada, é muito pequeno, né? Tem pouco tempo que a gente está adquirindo. Então, assim, já começamos enquadrando dentro do que está acontecendo no momento no país. Né? Fabiano vem adquirindo as coisas dentro do que a gente, inclusive passou a comprar mais depois que eu comecei a tirar, mas que ele não saiba disso. Mas a gente já vem se adaptando ao que está acontecendo no momento, e muita coisa, a maioria, a gente compra aqui no mercado daqui mesmo, então, porque é pouco tempo adquirindo produtos, Gente, a gente já se encaixou. A Ivanilda vai ter uma festinha junina. Tá vendo o tiozinho atrás dela ali? É daquele tipo assim. É meu cunhado. Eu vou ficar aqui atrás atrapalhando para ver se ela se toca e sai fora, que eu quero comer canjica. Cara, é estratégia. Vai lá, Chuta. Qual a tua pergunta para a gente finalizar o nosso Chumboquete de hoje e deixar o pessoal lá comer canjica? Charles, o meu ponto pro Chumbocast de hoje, que é uma coisa que sempre surge em todas as lives, que surge em todos os comentários de canal, nos grupos de WhatsApp, é o famoso: que carabina comprar? Gente, esse é um clássico que eu acho que sempre merece ser revisitado. Quando a pessoa te pergunta: que carabina comprar? Que carabina eu compro? Que ela quer transferir, terceirizar a decisão dela de aquisição do equipamento. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham disso? Olha, esse termo terceirizar a decisão, eu que cunhei. E, pô, é engraçado, o pessoal sempre manda assim no canal. Batata. Charles, estou em dúvida entre a carabina A, B ou C, qual eu compro? Aí você fala, olha, a vantagem, desvantagem, a B, C, depende de você. Cara, eu já recebi resposta de gente bravo. Não, eu não quero que você me fale as vantagens e desvantagens. Isso eu já sei. Eu quero que você me diga qual eu compro. Eu falo pro cara, não, eu não vou te falar qual você compra. Por quê? Porque qual o problema? Tem gente que vai falar assim, ai, mas por que você não ajuda? Não é. Quando você terceiriza quando você aceita que te terceirizem uma escolha, você também aceita que, caso a pessoa não goste daquilo, a culpa vai ser tua. Porque muitas vezes, o que a pessoa pensa? Não, para, não. Tá brigando para entrar na casinha. Vai então, vai. Ai, meu Deus, justo na hora da aula. Coloca 2 casinhas. Eu vou ter que arrumar outra aqui, ué. Ô, louco. Então, o que acontece? Que a pessoa, ela já tem ali entre aquelas opções dela, alguma que é, vamos dizer assim, que ela tem um gostinho a mais. Aí você fala assim, vamos dizer que a tua decisão não seja por essa que ela tem aquela quedinha a mais. A pessoa sempre vai ficar com aquela dúvida, será que a outra, se eu tivesse escolhido a outra que eu queria, eu não estaria mais satisfeito? E com isso, a tendência da pessoa é o quê? Dela achar defeito na que você escolheu para ela. Então, por conta disso, eu já não escolho carabina para ninguém. Pô, Charles, eu compro a carabina tal. Cara, a tal é assim, assim, a tal assim, assim, a tal assim, assim. A escolha é tua, cara. Você que decide. E eu não... Assim, é muito fácil, né? Quando você está em dúvida, é foda, porque no fundo, se você parar para pensar bem, a pessoa está querendo fugir da responsabilidade de uma possível escolha mal feita. Porque se ela escolher, a culpa é dela. Se ela não gostar, se a carabina não for boa, qualquer coisa que não seja legal, a culpa é dela, porque ela escolheu. Agora, se eu peço para a Ivanilda escolher para mim, a Ivanilda escolhe quem que é a culpa se não der nada, alguma coisa errada,
Ah, é Ivanilda, eu não queria aquela, ela que escolheu para mim. Maldita Ivanilda. É assim, eu penso assim. O Shooter, é algo muito engraçado. Engraçado mesmo. Hoje de manhã eu fui assistir o seu unboxing da Saga R1000 e por conta de estar lá onde ela foi adquirida, eu entrei no site para ver ela. Preço muito bom mesmo. E vi, apareceram outras lá também, apareceu uma Black Hawk lá também. Olhei para uma, olhei para outra. Olha como que são as coisas. Inconscientemente veio para mim. Eu acho que eu vou perguntar para o Shooter se é melhor uma Saga R1000 ou uma Black Hawk. Aí, puf, acendeu a lâmpadazinha. Mas nos fazem essas perguntas nas lives. A resposta é, você tem que ver qual que te adequa melhor. Aí eu pensei, opa, peraí, então deixa eu pensar aqui qual que vai me adequar melhor. No que eu estava pensando lá, caiu no tema que o Charles falou no início. Opa, peraí, eu não estou precisando dela agora, então não vou adquirir agora. Vou segurar as pontas. Você tá vendo como as coisas se ligam? As coisas se ligam. Exatamente. Então, é mais ou menos o que eu penso aqui nas nossas escolhas de carabina, entendeu? Que no caso fica entre eu e Fabiana, a gente vê os vídeos e vê de novo, e torna a ver, pô, realmente, é essa que a gente vai escolher. Antes era só 3, até eu conhecer a M25. Agora tem 4 que está na nossa lista, de uma decisão nossa, que a gente quer comprar em algum momento. Nós vamos comprar em algum momento. Então, quando a gente toma uma decisão, é mais fácil, igual assim no caso do Fabiano, é muito mais fácil a gente começar a assistir, a ler, a ver mais vídeo sobre aquela carabina, você toma mais segurança de você adquirir um produto. Ter uma indicação é muito bom. Eu vou falar o motivo. Quando o Fabiano falou, cara, agora é a hora de você ter a sua carabina, estou falando de 1 ano atrás. Aí ele virou e falou assim, como a gente chegou em comum acordo que não teríamos 2 carabinas da mesma dentro de casa, então ele falou, a Big Cat é tão falada quanto a B12. Aí foi uma decisão minha, não, eu quero B12. Aí ele falou, olha, a gente vem acompanhando os programas e você sabe que uma B12 preparada para uma pessoa não é a mesma preparada para uma outra pessoa, cada carabina é uma única carabina. Aí foi uma decisão minha, que tanto é que na época eu nem perguntei, né, qual que vocês achavam. Eu falei com ele, não, eu quero B12. Eu fui bem, assim, eu tinha muita consciência do que eu queria. Aí foi onde ele falou, então acha uma B12, porque não acha B12. Big Cat acha. Você pode até escolher quem que você quer que tune aí, escolhe na live, acha Big Cat é fácil. Agora, se você achar B12, eu te dou na hora. Aí que aconteceu tudo que aconteceu para eu ganhar minha B12. Mas eu fui muito consciente do que eu queria. Por quê? Porque eu atirava com uma B12. Então eu sabia o que era uma B12, mesmo que preparada por uma outra pessoa, né, que não estava ali presente na live com vocês. Então você conhecer, saber o que você quer, assistir review, você ver vários vídeos, te dá mais segurança do que você vai adquirir. Pegar uma opinião é muito bom, principalmente quando você não tem acesso à carabina. Né? Eu tenho atirado, né, sempre que a gente encontra, eu dou ali uns 5, 6 tirinhos com a M25. Eu quero uma, não sei quando, mas a gente vai adquirir uma. Então, assim, quando você não tem acesso, é muito importante você saber a respeito e não ir pela decisão do outro, como o Charles falou, é uma responsabilidade muito grande que você terceiriza, de algo que não é barato, de algo que não é tão fácil de você desfazer ou trocar, né? Então, acho que tem que pensar muito e, sim, pegar uma opinião, ok, mas a decisão tem que ser consciente, tem que ser da pessoa. E você, Leonardo? Você que levantou aí a lebre. Charles, eu acho que as decisões têm que ser baseadas nas nossas demandas, nas nossas necessidades. E ninguém conhece melhor as nossas necessidades do que nós mesmos. Então não adianta tentar terceirizar uma decisão de um item que você vai utilizar. Você tem que ter clareza do uso que você vai fazer desse equipamento, você tem que ter clareza das suas expectativas, e aí o que você pode perguntar é dentro das suas expectativas. Olha, essa arma agrupa melhor do que essa? Essa arma é mais potente do que essa? É mais barulhenta do que essa? Porque essas são coisas objetivas, que a gente consegue responder com bastante
firmeza e objetividade. Agora, perguntas do tipo, qual é a melhor para mim? É difícil o Charles responder qual é a melhor para mim. É difícil o Rondon responder qual é a melhor para mim. Isso é uma coisa que eu tenho muito mais facilidade. Por exemplo, ó, vou pegar um perfil. O Charles, que está aqui em cima, é um atirador muito experiente, tem aí um belo know-how, atira muito bem. E se você pegar o meu estilo de arma e o estilo que o Charles gosta, eles são bem diferentes. O Charles gosta de armas muito diferentes das armas que eu gosto. Eu gosto de arma mansa, com uma precisão monstruosa. O Charles já gosta de umas armas mais encardida, né? O Charles gosta de uma pancadinha. O Charles às vezes vira pra mim, essa arma tá muito fraquinha. É o caso da CFX, né? Nossas conversas da CFX são sempre assim, cara, mas a CFX é uma puta arma, tá 5,5 precisa. CFX, o chumbo parece que vai cair do cano. Charles tem essa, né? Então é um perfil diferente. Você tem expectativas diferentes com relação ao equipamento. E ninguém consegue julgar essas expectativas melhor do que você mesmo. Então é muito difícil você falar para alguém, olha, a melhor arma para você é essa aqui. O que você pode dizer, ó, essa arma aqui atende esses itens que você está falando. Mas é uma escolha sua. Você tem que me dizer o que é bom para você, não eu. Então eu acho que as pessoas têm que mudar um pouco o foco. E de um foco no perguntar qual é a melhor para ele, num foco do tipo, eu preciso de informações para responder a mim mesmo o que é melhor para mim. Então, gente, esse foi o ChumboCast dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado aí da versão com imagens. Se você estiver assistindo pelo YouTube, usa os comentários e diz pra gente, tá gostando com imagem? Agora, se você tá ouvindo pelo Spotify, aí é só o áudio mesmo, tá ok? Então a gente se vê semana que vem no próximo ChumboCast. Não deixe de comentar aí sobre as imagens e também dos assuntos que a gente falou. Deixe sua opinião, muito legal saber disso. Fique com Deus e até a próxima. Até mais, gente. Até mais, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima.